empresário, tudo bem com você? Deixa eu falar uma coisa, você já parou para pensar que parte do seu lucro pode estar parado lá no seu estoque? Estou falando lucro, mas muitas vezes pode até ser o prejuízo que está ocorrendo na sua empresa em função desse seu estoque, que muitas vezes fica parado, tá? Também você já parou para analisar que o lucro que você pode ter, ele poderia ser maior se você tivesse um conhecimento, ou basicamente sobre o seu cadastro de produtos, eu estou falando aqui, né? E a maneira como você cadastra eles, como você cuida deles, você já parou para pensar sobre isso também? Então eu vou analisar um pouco aqui com você mais sobre esses pontos, focando assim em algumas características do cadastro de produto que realmente faz a diferença na gestão. É essas características que eu vou passar aqui. Mas antes de continuar, né, deixa eu falar para você, que vale a pena lembrar sempre, sobre a nossa proposta de resultados aqui. Tem uma empresa que gera lucro todo mês, independente do seu resultado atual. Essa é a minha proposta para você, tá bom? Então vamos começar. O primeiro item que eu quero tratar aqui é sobre a descrição do produto. Você precisa consultar um produto, por exemplo. Você tem ele cadastrado no seu sistema, mas quando você vai fazer a pesquisa ali no sistema, você não encontra assim de forma simples o produto. O problema aí que eu identifico é que a descrição do produto, ela não segue um padrão determinado. Não tem sempre um padrão de cadastro como é sempre feito. Vou pegar um exemplo aqui de um produto cadastrado, um item simples, sabonete. O produto que você estava pesquisando era sabonete Palmolive suave 50 gramas. Tem uma situação bem simples aqui, que aparentemente nem caberia em nossa colocação. Mas é importante sim que a gente identifique que a criação desse padrão de cadastro, para cadastrar produtos no seu sistema, é o primeiro passo que você deve adotar. Tá? É o primeiro passo a ser dado para a organização do seu estoque. Eu vou explicar melhor com um exemplo assim, mais simples ainda. Eu não sei se acontece com você aí na sua empresa, mas eu sempre me deparo por aí com empresas cadastrando produtos por pessoas que muitas vezes elas não são treinadas. E o pior ainda, às vezes elas não conhecem o produto a fundo ali, os produtos vendidos pela loja. E muitas vezes o empresário pode achar assim que é um serviço fácil e ele não dá muitas vezes a devida importância a este caso. Então, o cadastro do produto, ele acaba sendo feito por funcionários, muitas vezes, recém-contratados, que não são treinados sobre os padrões, assim, a serem adotados no cadastro do produto. Outro ponto aqui, que acontece muito, é a rotatividade de funcionários, principalmente nas empresas de varejo, né? Acaba sendo um pouco grande essa rotatividade. E isso acaba que influencia, que as pessoas que têm acesso ao cadastro do produto, né, são essas pessoas que entram e saem. Então, muitas vezes o funcionário anterior, ele cadastrou o produto como sabonete. O próximo que vem, ele cadastra como sabe. Em algum momento, o outro funcionário cadastrava 30 gramas com GR. E o novo passa a cadastrar com 30G só. Muitas vezes você vai me questionar assim, mas tudo bem, mas o que isso pode ocasionar? E muitas vezes essa falta de padrão aí no cadastro do produto vai dificultar em relatórios futuros, a leitura de relatórios futuros que vai acontecer, tá bom? Ou duplicação no cadastro de produtos, tá certo? Isso acontece quando não se usa o código de barras também. Esse fator já será um fator de impedimento para a duplicidade. Se você tiver o código de barras, já dificulta um pouco mais. Mas nós temos os casos onde o código é gerado internamente. Então aqui a padronização da descrição ela passa a ser ainda mais importante. Então a sugestão que eu vou dar aqui fica por conta de se manter assim um padrão na criação da descrição. Nesse ponto aqui eu sugiro que se adote, tá, o uso da descrição do item, na sequência a marca, logo após o sabor. Estou colocando o sabor aqui, mas pode ser o aroma, a cor e no final o volume ou peso, tá certo? A unidade de medida desse produto.
Então, no exemplo aqui do sabonete, o primeiro caso é não abreviar o SAB de sabonete, tá certo? Como refri de refrigerante. Continuando, nós temos então sabonete Palmolive, né? Aqui nós colocamos a marca. Para finalizar, usamos a fragrância suave e o tamanho ou peso 30 gramas, tá? Então, o importante aqui no tamanho ou no volume é que se adote sempre a unidade de medida ali. No caso, o quilo, coloque KG maiúsculo ou K maiúsculo e o G minúsculo, tá certo? Parece meio óbvio isso, mas se deixado de lado, ele começa a complicar. E depois de certo tempo assim, foge-se o padrão, e o padrão não é informado para outras pessoas que vão cadastrar os produtos, que têm acesso ao cadastro do produto. Então acaba-se tendo aí um cadastro totalmente sem padrão, sem formatação. E isso vai causar problemas de gestão, consequentemente. Falhas no controle do estoque. Tá? O caso mais comum ainda é ter um produto cadastrado 2 vezes. E isso vai acontecer o quê? Vai dar entradas erradas e vendas erradas, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre as características departamentais. Nós vamos otimizar o cadastro do produto com essas informações. E a análise dos resultados que a gente vai fazer depois é com base nas categorias dos produtos, tá certo? Essas características aí que eu estou falando, departamentais, ela varia de ramo de atividade, né? Um supermercado vai adotar determinado padrão, por exemplo, departamento açougue, departamento padaria, departamento bebida. Se nós formos numa loja de roupa, nós teremos o departamento masculino, o departamento feminino, o departamento infantil. Então nós vamos ter assim, em cada ramo de atividade a sua particularidade, tá certo? Mas não para só por aí. Muitas vezes, para que as análises elas sejam mais precisas, né, no decorrer lá da gestão, é importante que se tenha uma categorização, assim chamar, mais específicas nesses grupos que foram criados. Eu vou considerar aqui o caso do supermercado. Nós teremos lá o caso do departamento de açougue que eu coloquei. Nós vamos ter uma subdivisão dentro dele muitas vezes de carne bovina e carne suína. Mesma coisa acontece nas lojas de roupa. Departamento feminino, nós temos subdepartamentos dentro deles ali, que podem ser blusas, podem ser shorts, calças, camisetas, tá certo? Nesse ponto aqui, eu queria analisar com você o bom senso quanto à subdivisão a ser criada nesses casos, tá certo? E a primeira orientação básica que eu dou é que nós não devemos ter a empresa sem a departamentalização do cadastro de produtos. A quantidade de departamento que vai ser criado, aí sim adotamos o bom senso, né? Vamos levar em consideração a necessidade aí da análise. Saber qual é o carro-chefe da empresa, por exemplo, depois, quanto ao produto mais vendido e a linha de produto que ele pertence, nós vamos precisar que se crie essa departamentalização. E isso é uma informação muito relevante na tomada de decisão. Quando você vai analisar, é importante você ter separado os departamentos para você fazer as análises. Então, se não for feita essa ação no cadastro de produto, essa informação não vai existir. Já lá no caso dos subdepartamentos ou subgrupos que eu falei, dentro do açougue, subdividir em carne suína e bovina, é importante, mas cada ramo de atividade tem que analisar a sua real necessidade dessa subdivisão, para que se não entre em demasia, sem uma real necessidade, talvez vai criar coisas demais também, aí foge do sentido, tá? Aquilo que eu falo também, que é a informação pela informação, que não gera uma possibilidade de análise, ela é desnecessária, tá certo? O que não se pode admitir aqui é que a empresa não se tem essa análise primária do que eu estou falando, ou seja, né, pelos grupos e subgrupos, ou os departamentos principais da empresa, tá? Um exemplo para a gente entender também, um ramo de atividade de restaurante. É muito importante o empresário saber qual é a contribuição que os pratos quentes, por exemplo, têm em proporção às bebidas no faturamento total ali da empresa. Neste ponto, saber qual a contribuição de cada item
no seu grupo, no seu respectivo grupo, ele possibilita a análise baseadas em fatos e não em achismo, tá certo? Nesse caso, então, a possibilidade seria de acompanhar ali, um exemplo, os 5 produtos que menos está vendendo, por exemplo, nos últimos 3 meses. Isso daí ele proporciona para o empresário uma análise sobre atitudes a serem tomadas, né? Como pôr um produto em promoção, como uma venda condicional. Se você tiver a opção, compre o produto X e ganhe Y de desconto no produto Z. Isso é uma opção que você pode dar para o seu cliente, tá? Departamentalizando. O terceiro ponto que eu poderia colocar aqui é sobre a questão de preço de compra, preço de venda e margem, tá? Vamos começar aqui pelo nosso preço de compra. Infelizmente também essa situação que muitas empresas não fazem uso da entrada de produtos. E quando isso acontece, se abdica do histórico de compra desse produto, se abdica do último valor de compra. Então não dá para se ter uma noção da margem que está se tendo pelo último valor de compra, tá? Então, o que se causa isso no final de um período, falando de um mês de venda, um decêndio, é que você acaba não tendo, né? Não se tem a margem de contribuição sobre o valor de venda. Se você não tem o histórico de compra, você não tem o histórico da sua margem de contribuição. No nosso módulo lá sobre gestão do lucro, nós tratamos sobre a margem de contribuição na análise financeira, tá? O que eu estou falando aqui é da precificação, ela ser confrontada com essa margem de contribuição financeira, tá? Então, ter no cadastro do produto, do seu cadastro de produto, o valor de compra e a margem, isso vai ser fundamental assim, para essa análise que vai ser feita. Então, o resultado dessa análise é ter o mais próximo possível para se confrontar a média da margem de venda pelo cadastro do produto, pelo próximo a margem de contribuição da gestão do lucro. Por isso a importância dessas informações, tá certo? O quarto item, que é o que eu estou falando aqui, é sobre o código de barras. Alguns dizem até que ele é o mais importante. Eu não gosto de dizer que ele é o mais importante. Todos esses que eu falei até aqui, eles são importantes. Agora, o código de barras, ele proporciona um controle mais preciso das mercadorias, né? No momento de processo de venda, no controle de estoque. E o código de barras, praticamente, ele universaliza o produto, o que traz assim menor vantagem para o empresário. No caso, assim, eu vou dar um exemplo das informações tributárias do produto. Elas podem ser importadas de sistemas com inteligência tributária, com base nesse código de barras universal. Então, esse processo ele torna o seu cadastro mais inteligente, sendo possível assim você corrigir até essas informações cadastrais, mantendo-se ali atualizado o cadastro com base em possíveis mudanças de regras, de cálculos de impostos, tá certo? Então é importante salientar que esse tipo de operação normalmente é fornecido por empresas especializadas, muitas vezes com possível cobrança de valor por esse serviço prestado, tá? Mas essa inteligência emprestada ao cadastro de produto pelo código de barras, ele acaba gerando ganhos financeiros para o empresário, no caso para a empresa, a partir dessa curacidade, né, dessa veracidade dessas informações, dessa confiabilidade dessas informações, tá? Então devemos destacar aqui esse caso do cadastro de produto ter sim um código de barras. Quando se tem um cadastro de produto com código de barras utilizado pela fábrica, que vem de fábrica, é mais fácil de ser tratado. Mas tem casos onde o código de barras ele não vem ou há necessidade, tá, da empresa optar por um código de barras próprio. Em alguns casos, exemplo de atividade, de vestuário é um exemplo que a gente tem, de roupas. É um caso típico de se adotar uma criação de um procedimento de gerar código de barras próprio. Então isso ocorre e o cuidado no cadastro do produto ele deve ser ainda redobrado, né? Eu estou falando que é importante, aqui tem que ser redobrado. Esse fato ele necessita de um conhecimento por quem está manipulando o cadastro ainda maior, porque a falha nesse cadastro
aí sim ele vai gerar produtos em duplicidade ainda maior. E aí que volta naquele caso lá atrás da padronização da descrição do produto. E o responsável pelo cadastro, na maioria das vezes aqui, ele que vai estar decidindo pelo nome a ser dado ao produto a partir desse padrão que a gente já adotou, tá certo? Que a empresa já criou. E eu queria então concluir com vocês, né, esses 4 pontos que a gente falou do cadastro do produto, que o empresário não pode entrar pelo caminho da desculpa, né? Sua empresa ela pode ser só você muitas vezes, mas o cadastro de produto ele tem que ser bem definido, bem utilizado, né? Passando por alguns campos, como eu falei até aqui, essas características principais dos produtos. É claro que temos outros que também são importantes, outras características, e que devem ser analisados quanto à informação a ser registrada. Você deve analisar caso a caso. Porque um cadastro de produto bem feito, né, é o princípio básico da gestão do estoque na empresa. Então, se você quer ter resultado, quer ter uma empresa lucrativa, você não pode, né, de forma alguma, abdicar dessas suas responsabilidades. Por mais simples que elas possam parecer, você tem que cuidar, tá bom? Então, sucesso, um abraço para você.